Mateus capítulo 12. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Versículo 8. Como um dos sinais distintivos da Igreja Adventista do sétimo dia, a observância do quarto mandamento tem sido alvo de muitas discussões entre as demais denominações cristãs, que defendem a guarda do domingo, ignorando o fato de ser esta uma doutrina de origem pagã e que em nenhum lugar na Bíblia encontramos qualquer texto que autorize a mudança do dia de guarda. Desde o Éden, antes mesmo da queda do homem, o Senhor já havia estabelecido o sétimo dia como um memorial da criação, um dia de especial comunhão entre a criatura e o Criador. Um dia de descanso, de santificação e de bênção. Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3. Um dia de caminhar pela natureza e desfrutar dos frutos da terra, de ir à igreja e de fazer o bem a quem precisa, assim como Jesus nos deixou o exemplo e com plena autoridade aplicou a si o título de Senhor do sábado, como diz o mandamento. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 10. O sábado, porém, havia se tornado um fardo, onde os líderes religiosos sacrificavam seus próprios irmãos no altar da condenação. Estavam sempre atentos a fim de manter o rígido cumprimento de suas normas humanas sabáticas, esquecendo-se que o quarto mandamento foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Misericórdia quero e não holocaustos deve ser o princípio norteador de toda a obediência. Quando isso não é praticado, corremos o sério risco de viver uma tradição legalista e farisaica, perdendo de vista o principal objetivo do sábado, a comunhão com o Criador e uns com os outros. A cura do homem da mão ressequida e todas as demais curas realizadas em dia de sábado ilustram o desejo de Jesus de desfrutarmos de seu dia especial de restauração e alegria. E isto é lícito, ou seja, está em conformidade com a lei do Senhor do sábado. Além de ter exemplificado a verdadeira observância do sétimo dia, Jesus também revelou o espírito humilde que deve reger a vida de todo servo de Deus. Ao pedir que o não expusessem à publicidade, Jesus não estava apenas preservando seu ministério de maiores perseguições, mas também de se igualar àqueles que o perseguiam. Os escribas e fariseus muito se orgulhavam de seus eloquentes discursos e de suas longas orações em lugares públicos, e o sábado havia se tornado o dia oficial para tais apresentações, de modo que o povo comum, principalmente os estrangeiros que habitavam entre eles, sentiam-se constrangidos e impelidos a permanecer em suas casas a fim de não incorrer na transgressão de alguma das inúmeras regras judaicas impostas para o sábado. Definitivamente, o sábado não era um dia alegre, mas havia se tornado uma penosa tradição. O Senhor do sábado, aquele que fez o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, Êxodo capítulo 20, versículo 11, também tem o poder de expulsar da vida humana os demônios que a afligem. Mas assim como foi acusado de transgredir a lei que ele mesmo estabeleceu na criação e entregou a Moisés no Sinai, também foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Com a mesma autoridade e poder com que expulsou o dragão e seus anjos do céu, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Jesus libertava os cativos de Satanás pelo Espírito de Deus. Seu ministério consistia em libertar e salvar. O dos líderes religiosos, pelo menos em sua maioria, o de acusar e condenar. É nesse ponto que necessitamos de todo o cuidado e exame pessoal, a fim de não incorrermos no pecado da blasfêmia contra o Espírito e nem em falar contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo consiste em ter o coração endurecido de tal maneira
a apontar as obras de Deus como se fossem obras do maligno, e a tomar uma distância tão grande do Senhor, a ponto de não mais ouvir a voz do Espírito. E se não conseguimos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse capítulo 3, versículo 22, como, pois, haverá arrependimento e necessidade de um Salvador que redime? Em um mundo materialista, onde coisas valem mais do que pessoas, estamos sendo sacudidos por inúmeras tragédias que têm despertado muitos a rever os seus conceitos. E são estes que estão caindo em si, que olhando para Jesus, encontram nele a verdadeira liberdade e o prazer que há na obediência motivada pelo amor. Desta forma, o sábado torna-se um dia de alegria e de esperança, e as obras do Espírito são reconhecidas e aceitas. Jesus nos convida a experimentarmos tal comunhão diária com Ele, de modo que nossa boca manifeste que nosso coração está cheio do seu Espírito. E Ele nos deixou um sinal semanal de sua bondade e amor. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Que seja feita a vontade do Pai Celeste em nossa vida, e faremos parte da família de Jesus, que muito em breve estará para sempre adorando o Senhor de um sábado a outro. Isaías capítulo 66, versículo 23. Oremos, amados. Senhor do sábado, Criador do céu e da terra, que o verdadeiro entendimento da Tua palavra ilumine a nossa mente, a fim de que nossa vida seja uma árvore boa que dá bons frutos. Quão preciosa é a Tua verdade, que nos liberta e santifica. Humildemente clamamos por Teu perdão e para que Teu Espírito nos purifique e nos guie até que possamos Te encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, árvores boas de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.